Eu pedi pro chat me ajudar aqui em motivos pra ler, porque pra mim, eu sei que parece, eu às vezes eu fico meio assim de falar, porque eu sei que tem gente que vai falar: "Ai, eu não tenho tempo. Ah, eu nunca fui incentivada". E a minha história com a leitura é a seguinte: quando eu era criança, eu fui uma criança que começou a ler muito cedo, porém, eu não tinha esse incentivo, assim, dentro de casa. Minha mãe estudou até a quarta série. E, se você não sabe, eu não tive pai presente. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Olha, hoje o episódio é um tema que sempre que eu mostro algum livro, alguma coisa no Você Vai Embora, as pessoas pedem pra falar mais sobre o livro. E aqui eu vou fazer um episódio dedicado pra você que tem dificuldade em criar um hábito da leitura, né? E se você já tem, melhor ainda, porque eu vou falar aqui alguns livros, a gente pode ir falando mais sobre livros pra ter essa troca. Eu sou muito eclética quando é em relação a livro, né? Uma coisa que eu venho tentando fazer nos últimos anos é ler mais autoras negras, conscientemente falando, e eu vou explicar por quê. Porém, eu gosto de todos os gêneros, eu amo ler, gente. Então, assim, depende muito da minha vibe. Como eu tenho muito tempo que leio e tenho esse hábito já construído, eu pego muito de acordo com a vibe que eu tô. E aí eu também vou explicar sobre isso no decorrer do episódio. Mas pra você que é iniciante, não desanima, tá? Você que fala: "Ah, eu não gosto de ler, eu não quero ler, ler não é pra mim", não desanima, porque a gente vai chegar lá, a gente vai construir esse hábito, se for esse o seu intuito. Se não for também, beleza, fica aqui nesse episódio, talvez tenha algumas ideias pra você aí, pra tornar isso mais leve. Assim, a ideia é que realmente o hábito da leitura seja um hábito que deixe você mais leve no final, né. Tem alguns livros que deixam a gente com cabeção ali, meio fritando, mas, a ideia é que isso deixa você leve no final. Enfim, gente, eu hablei no último episódio, não foi? Eu terminei aquele episódio com a sensação de que eu falei demais. E é por isso que eu não gosto de editar o podcast, que eu pedi para meu querido começar a editar, porque eu começo a querer cortar tudo que eu falei. Eu fico: "Meu Deus, por que eu falei tanto?". Então, às vezes, eu nem reviso, eu só falo assim: "Vai, vai, porque senão eu desisto". Enfim, eh, e antes de mais nada, olha, uma coisa, isso aqui é muito importante mesmo, véi, na moral. Eu estava olhando os insights antes de gravar no Spotify, né, do podcast. E aí tem 500 pessoas que seguem o podcast, aqui. Mas na avaliação das estrelas só tem 117. Só não, né, eu sei que são muitos. Porém, gente, vamos dar 5 estrelas aqui. E isso ajuda o Spotify entregar para mais pessoas e tal. É meu sonho, me ajuda a realizar o sonho do podcast sair da bolha. Eu sei que tem pessoas que escutam, que são fiéis. Você, aprendiz, que tá aqui toda quarta-feira, obrigada, nega, obrigada, nego. Porém, eu quero que cresça mais, né, e quero aí, em alguma medida, em algum momento, monetizar isso aqui também, que é das plataformas que eu crio conteúdo, esse aqui é minha favorita, é o meu xodó. E, enfim, eu espero que sempre te acolha, te traga alguma leveza no final da sua escuta, e a sua forma de retribuir é dando 5 estrelas, comentando aqui, compartilhando. Isso me ajuda demais, demais mesmo, para chegar para novas pessoas, né. Tenho essa comunidade fiel, sou grata por ela, mas vamos crescer, né, então vamos que vamos. Agora, indo para o episódio, eu pedi para o chat me ajudar aqui em motivos pra ler, porque pra mim, eu sei que parece, eu às vezes eu fico meio assim de falar, porque eu sei que tem gente que vai falar: "Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu nunca fui incentivada". E a minha história com a leitura é a seguinte: quando eu era criança, eu fui uma criança que começou a ler muito cedo, porém, eu não tinha esse incentivo, assim, dentro de casa. Minha mãe estudou até a quarta série. E, se você não sabe, eu não tive pai presente. Então eu via, Pai Vó Mi sempre incentivou muito Monique, e Thaísa, que são minhas primas e irmãs, a ler, a estudar, e me incentivava também, mas eu tinha uma realidade diferente ali. Dentro de casa, a mãe nunca me cobrou para estudar ou para fazer atividade. Dentro de casa mesmo, era uma coisa muito minha já, desde sempre. Pelo menos desde que eu tenho memória. Eu lembro que, venho de uma família muito pobre, né, e aí manhã não tinha dinheiro para comprar gibi da Turma da Mônica. Eu
desenvolvi a leitura muito cedo, lendo Gibi da Turma da Mônica. Eu amava. Meu aniversário de 5 anos foi da Turma da Mônica. Inclusive, eu vou ver se eu acho a foto, que eu tenho desse dia e posto no dia que sair esse episódio lá nos stories. Mas eu amava a Turma da Mônica e eu lia muito. Gibi, eu desenvolvi a fala muito cedo e eu tenho memória de criança, todo lugar que eu passava, que eu via uma placa, eu começava a ler. Quando eu comecei a ler, que todo mundo falava: "Meu Deus, essa menina parece um papagaio", porque eu ficava lendo tudo, tipo, formando palavra. Então, com 3, 4 anos eu já estava lendo e tal, e, minha mãe sempre falou isso, só que não era o incentivo que eu tinha dentro de casa. Manhã estudou até a quarta série, apesar de achar a minha mãe muito inteligente, porque não é isso que, né, um diploma, um estar na faculdade que vai te garantir uma inteligência, né. Então eu acho Manhã muito inteligente, muito desenvolvida para a escolaridade que ela teve, porque a escolaridade não define inteligência. Isso é um fato, ok? É que nem minha avó, que é a mulher mais sábia que eu conheço, morreu sem saber ler e nem escrever. E pra mim é a mulher mais sábia que eu já tive a honra de conhecer nessa vida. E aí, gente, eu lembro também que eu sempre sonhei ter uma biblioteca com livros, eu sempre gostei desse ambiente da leitura, eu sempre achei interessante pessoas que liam, eu sempre achei interessante ter um livro, tanto é que hoje em dia eu vou para o Porto muito de carro e tal, e vocês sabem que eu aprendi realmente a dirigir esse ano. E aí as pessoas falam: "Ai, você não vai no Porto e tal". Eu gosto, por vezes, de ir para o Porto de comboio, que é o trem aqui, porque eu me acho muito chique, olha o que eu acho chique, pra vocês terem ideia, de estar com o meu Kindle lendo livro dentro de um comboio. Porque eu achava muito chique quem estava dentro do ônibus, na época da minha época de adolescente, lá na minha cidade, lendo livro. E eu não tinha dinheiro nem para comprar livro, muito menos Kindle, né, que é um aparelho eletrônico, para quem não sabe, é um aparelho criado pela Amazon. Hoje eu sei que tem outras marcas que têm dele também. É um aparelho exclusivo para leitura, então ele parece papel. Eu tenho um Kindle desde que eu morava na Irlanda, porque eu tinha alguns livros, na faculdade eu comecei a comprar alguns, e também já trabalhava e tal, mas quando eu era jovem e adolescente eu queria muito, e na faculdade eu comprei muito mais livros de jornalismo, de faculdade, foram poucos livros, assim, fora do tema, né. E na época que eu era adolescente eu tinha muita vontade de ter livro e não conseguia, então agora que eu tô tendo acesso a comprar livro, um dia desse eu fui pra feira do livro aqui, no Porto, e eu comprei 5 livros, e eu saí de lá, pergunta meu querido, menina, saí de lá pulando de felicidade. Porque é a realização de um sonho da Indiara criança. Então eu amo, amo ler, amo ter livros, amo ter meu Kindle. É uma coisa minha, sabe. E que às vezes eu fico até evitando ficar falando muito para não se tornar um trabalho, né, porque é aquela coisa do pra mim é um hobby, apesar de muita coisa que eu leio vim pra cá para o podcast e tudo mais, pra mim é minha forma de desligar também do mundo. E aí, eu lembro tanto é que eu estava lembrando, um dia desse eu vi um livro do Dan Brown, e eu já li muito livro dele, e eu estava tentando lembrar, eu acho que era o meu amigo Gutierrez que tinha livro dele e me emprestava na época da escola e o início ali da faculdade. Então eu sempre estava com o livro emprestado, e eu lembro que uma vez, que foi quando eu comecei a me interessar, assim, enxergar um pouco fora da bolha, é um livro de um homem branco, tá. Porém, foi um livro que realmente mudou muito a minha visão de mundo. De enxergar que, às vezes, a nossa família tem um impacto com a no na na nossa relação com o dinheiro, o jeito que a gente enxerga a vida, que é Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é um clássico, depois que eu comecei a estudar sobre negócios e tudo mais, já mais velha, ele é um clássico, mas quando eu ganhei ele, eu tinha 18 anos, e foi o chefe um gerente da minha empresa, que era um chefe, mas era de outro departamento, só que era tudo na mesma sala na indústria que eu trabalhava, que me deu esse livro. E aí eu achei, tipo, muito interessante a leitura desse livro, e eu comecei a entender também a falta que te fazia ali um pai e tudo mais. E eu acho que é isso, a leitura, né, a leitura vai meio que você vai, começando a olhar a vida com um olhar crítico. Você vai desenvolvendo as suas próprias ideias, sabe. E aí foi a primeira vez que porque eu acho que tem um podcast que ele é muito bom, que é Pra Dar Nome às Coisas, acho que o nome dela é Natália Neri. Eu tenho um tempo que eu não escuto, mas toda vez que eu escuto um episódio, assim, eu vejo que ele é muito bom. E aí, às vezes, a gente tem esse incômodo durante a vida, né, e acontece alguma coisa, e a gente não sabe nomear isso. E eu acho que a leitura consegue dar pra gente repertório pra nomear as coisas, pra entender mais sobre si e mais sobre o mundo. Pra você ter uma ideia,
E aí entrando já em um outro assunto, mas só para você ter uma ideia desse recorte. Não sei se vocês já viram o movimento Parditudes, que é uma menina, que produz um conteúdo e tal, e ela fala que, tipo assim, assim, ela é meio na minha cabeça, eu sempre achei esse conteúdo meio delusional, sabe, meio que quer separar as coisas. E eu ficava assim: "Gente, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo". E ela ganhou uma certa popularidade, né, meio que tipo, eu sempre me incomodei com o termo pardo, apesar de saber que ele existe, mas eu nunca gostei de ser chamada de morena e sempre me incomodou, e só depois de mais velha que eu fui entender o porquê das coisas. E aí como eu trabalhava nessa indústria que era de papelão, eu sempre falava: "Gente, pardo é papel", porque realmente tem a classificação do papel pardo e tudo mais, enfim, eu aprendi muito sobre papelão nesse período, foram 5 anos trabalhando lá. E aí quando algumas pessoas falavam pardo, eu ficava: "Ai, pardo é papel, não me chama de parda não". E aí, esse era um esse movimento desde quando eu vi, tem muito tempo, eu não acompanho ela assiduamente, mas quando eu vi, na internet, ela já tem um tempo produzindo, me incomodou muito, eu fiquei: "Gente, só eu que tô achando esse conteúdo", apesar de ter um vocabulário, tipo, acho que ela tá fazendo mestrado ou doutorado, uma coisa assim, e aí traz uma tese sobre isso, ela traz ali um conhecimento, mas que no meu intuito não tá agregando nada, só tá separando. E aí eu achava que eu só pensava assim, porque eu nunca parei pra ficar vendo comentário, enfim. E acho que nunca parei pra conversar sobre isso com ninguém. Aí tem uma menina de Salvador que é intelectual diferentona, porque também eu acho que tem uma coisa em relação à leitura, a buscar desenvolver a sua intelectualidade, porque eu acho que a gente vai para o lugar do tipo: "Ah, isso não é pra mim. A leitura não é pra mim, isso aqui é um lugar sabe, por muito tempo a ideia que a gente teve de intelectuais brasileiros, eram pessoas brancas. E aí hoje em dia, pelo menos dentro da minha bolha, é quando eu tô vendo mais se falar de intelectuais negros. E aí tem Bárbara Carini, o nome dela, que o nome dela, o arroba dela é intelectual diferentona. E ela vai lançar um livro falando sobre esse movimento do parditude, de separar pardo de negro e tudo mais, que inclusive, a negritude é como se você vai definir ali, a raça, né, e o pardo e o preto é a cor da pele. Então quando você tem uma pele mais retinta, você é preto e quando não tem, você é pardo. Mas tanto é que por isso que eu sempre me identifico como negra, né, eu não gosto entendo também a necessidade, né, as dores de uma pessoa retinta é diferente e tudo mais, mas, o jeito que ela aborda o assunto sempre me incomodou, porque parecia que não estava agregando, só estava querendo separar. E eu achava isso, nunca tinha conversado com ninguém, e aí eu vi a Bárbara Carini postando que vai lançar um livro falando sobre isso. Eu até comentei, eu falei: "Meu Deus, finalmente alguém vai falar sobre isso", porque eu estava achando que eu estava maluca em discordar desse tema. Aí depois que eu vi esse post dela, eu fui olhar, né, o perfil da menina, porque apareceu pra mim e eu não acompanhava ela, e eu vi várias pessoas já questionando esse movimento. E eu acho que é isso que a leitura provoca, um questionamento, um porquê das coisas. Às vezes você vai, tendo um incômodo, você não sabe direito nomear aquilo, aí você lê algo e você fala: é isso". E aí, a explicação que eu tenho por hoje em dia estar buscando uma leitura de autoras e autores negros, é porque explica muito de onde você é, do que você sente, e eu acho que também traz essas experiências que a gente acha que só nós vivemos. Eu inclusive separei um trecho aqui do último livro que eu li de uma autora negra, que foi a Toni Morrison, que eu não conhecia, mas é uma autora renomada que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e ficou eternizada no livro O Olhar Mais Azul, e eu ganhei esse livro de aniversário, Um Cheiro, Quitéria, obrigada. E foram 2 livros que me marcaram, né, que eu ganhei agora no aniversário, que é esse e Cartas pra Minha Avó, da Djamila Ribeiro, que eu já falei em outro episódio, obrigada amiga Bruna. E aí o da Djamila, trouxe muita coisa do candomblé, da ancestralidade e tudo mais, eu falei dele em algum episódio aqui. E esse da Toni Morrison, gente, é um livro que foi escrito há muito tempo, né, porque ela não é mais viva. Então já tem muito tempo que foi publicado, é um livro, enfim, renomado e popular dentro ali, né, da comunidade negra. E tem um trecho do livro que eu falei: "Gente, nossa, parece que tá definindo aqui minha família". Eu vou ler ele um pouquinho mais pra frente. E aí eu falei para o chat: "Chat, me ajuda aqui a montar, né, o porquê ler, para quem não lê e tudo mais, vamos, me ajuda a montar um roteiro aqui". E aí o chat colocou: "Por que ler transforma?".
Leitura amplia vocabulário, repertório cultural e visão de mundo. E às vezes eu fico assim: "Gente, eu não sei de onde é que eu tiro tanta ideia de episódio, de tema, de sentar aqui e conversar com vocês", mas é do livro, é da leitura, assim, certamente, não tem pra onde correr. Faz a gente pensar criticamente, questionar e propor soluções. Dá mais confiança para conversar em diferentes ambientes. Mulher inteligente não é que sabe tudo, mas é que tem curiosidade e está sempre aprendendo. Aí o chat fala também. Como criar o hábito da leitura? Gente, começa com 5, 6 minutos, tá? Comece pequeno, 5 a 10 minutos por dia, um capítulo curtinho, até 5 páginas. Vai escolhendo uma metazinha aos poucos. Escolha livros que te interessam de verdade. Não precisa começar por clássicos difíceis. Associa um momento fixo do dia, antes de dormir, no transporte, tomando café. Substitua redes sociais por alguns minutos de leitura. Tem um livro à vista, mesa de cabeceira, bolsa, aplicativo no celular. Anote, inspirações, ideias. Escrever frases ou reflexões ajuda a fixar. Compartilhe. Falar sobre o que leu em rodas de conversa ou redes sociais cria motivação extra. E aí eu falando um pouco da minha rotina com a leitura. Eu percebi que esse ano foi o ano que eu mais li, né, acho que em toda a minha vida. E vou falar aqui os livros que eu li em 2023, 2024 e agora em 2025. E não foi uma meta, às vezes eu vejo a galera que faz uma meta, né: "Ah, eu vou ler não sei quantos livros no ano", e assim, eu tento não entrar numa pressão, é por isso que pra mim eu não gosto muito da ideia de clube do livro, porque eu quero, tipo assim, eu quero olhar para o livro e tá, eu quero ler esse livro agora. E vou comprando, né, agora eu tô comprando livro, tanto no meu Kindle como livro físico, e aí eu escolho o livro que eu quero ler no momento. Por exemplo, O Olhar Mais Azul, ele é um livro muito a leitura dele, o jeito que a Toni, ela cria a narrativa, ela é diferente. E ele é um livro muito profundo, que dá assim, eu terminei de ler ele agora na viagem pra Noruega, no avião, e me deu muita vontade de chorar. E aí eu dei uma segurada, porque eu estava no voo, e aí, eu li um livro desse, que mexe muito com as feridas, que traz memórias, eu dou uma segurada, vou ler um livro leve. E, gente, todo livro é válido. Sabe uma coisa que eu cometi de erro? Quando eu comecei a aprender inglês, e aí chegou um momento que eu falei: "Tá, agora eu estou pronta para poder ler inglês". Eu fui querer ler o livro 1964, que é um livro, ele é um clássico, porém é um livro de leitura difícil, assim, até no português, ele é um livro para um nível mais intermediário da leitura, quando você já está mais habituado e tudo mais. E foi muito difícil essa leitura, eu passei quase 6 meses enrascada nesse livro, porque eu tenho muita dificuldade de desistir do livro no meio do caminho. Mesmo se eu não estiver gostando muito, eu falo: "Não, eu vou terminar para poder criar aqui minha opinião sobre ele". E, enfim, às vezes a gente está muito hiperestimulado a fazer exatamente o que a gente gosta o tempo todo. E lógico, a ideia da minha leitura é hobby, mas às vezes também lembra quando a gente tinha programação na TV que a gente tinha que assistir um filme que a gente já não gostava tanto? Ou que não tá gostando, mas tá ali? Eu acho que isso tem um lado positivo das coisas. A gente tá muito acostumado com essa coisa de a escolha tá muito dada pra gente, e a gente não sabe mais lidar com tédio ou algo que não tá hiperestimulando a gente o tempo todo. E aí, eu hoje em dia, eu tento muito ler de manhã, tá, antes de ir pra academia, eu tomo café e leio de 15 a 20 minutos, às vezes 25, porque às vezes eu tô no capítulo e também eu tenho manias, tá, que eu não gosto de deixar capítulo no meio, eu tenho que terminar o capítulo. E aí eu leio de manhã, às vezes quando dá tempo, leio também depois do almoço. E aí, como eu tenho essa rotina que às vezes eu vou para o porto, eu tô sempre levando o meu Kindle pra poder ler nas idas ao porto, no comboio quando eu vou, porque no carro, se eu ler, me dá tontura. Nem celular eu consigo ficar pegando. E o Kindle pra mim, eu não sei quanto é que ele tá no Brasil hoje, mas eu acho que é um grande investimento que você pode fazer por você. Agora você tá escutando esse episódio, ele tá sendo lançado em setembro. Novembro é Black Friday. Compra um Kindle na Black Friday. Sério, eu amo a ideia do livro físico, mas o Kindle ele é muito prático. E também te dá a possibilidade ali, é mais barato, né, comprar livro no Kindle, tem assinatura que você paga R$19,90, você pode pegar 20 livros emprestados por mês e tem livros muito bons. Agora eu tô lendo um livro que é de uma autora, Freida McFadden. E ela tem um livro, o jeito que ela cria a história é suspense.
Então ele é um livro que ele não vai te ensinar, ai, como fazer isso, como fazer aquilo, pipipi, popopô, mas ele vai te desligar, você vai ficar querendo ler a história pra saber o que aconteceu. Tipo série que a gente assiste, é o que acontece no livro dela. Não tem um livro dela que eu li até agora que é ruim. Eu tenho alguns livros físicos e aí agora eu tô lendo no Kindle, e aí eu tô lendo esse em inglês, é um livro leve, né, e aí eu tô lendo em inglês porque agora eu já sei, né, ler em inglês e, é o que tá de graça na assinatura do Kindle, eu não queria comprar isso, é O Namorado, esse livro. Mas assim, essa autora não tem erro. Todo livro que eu leio dela, ele me desliga um pouco, me dá uma quebra ali, porque às vezes você tem ressaca literária. Às vezes você tá lendo e tal, e aí você vai ter um período que você vai ficar meio vai ler menos e tá tudo bem, vai de acordo com sua fase de vida, etcétera. E aí, tô lendo esse, tô lendo um livro que eu ganhei ano passado também, de aniversário. Gente, eu amo quando me presenteiam com livro. Que é Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que é da Marcela Ciribelli, do Bom Dia Óbvios, e minha amiga Bruna Lima que me deu. Obrigada, amiga. E aí eu tô lendo ele de manhã e leio algum livro no Kindle e tal, a depender. Vou revezando, às vezes eu tô lendo um livro, físico e outro no Kindle, aí o do Kindle eu deixo pra ir pra época pra hora do comboio e tal, ou quando é um livro desse que é pra dar uma quebra em um outro livro que eu li anteriormente, eu leio depois do almoço uns 10, 15 minutinhos. E assim, esse hábito ele tá mais, formado mesmo desde o ano passado. Por exemplo, eu passei 2 anos e meio na Irlanda, eu não estava conseguindo ler, porque minha vida era muito maluca na Irlanda. E foi na Irlanda que eu peguei um Kindle e tal e fui voltando aos poucos ao hábito da leitura. Minha vida também sempre foi muito corrida, então eu não tinha essa rotina, sabe. Mas pelo menos 4 livros no ano eu tentava ler. Na época da faculdade também, 4 anos de faculdade, então eu estava lendo mais livros relacionados à faculdade, enfim. Mas, gente, é sério, eu amo pessoas inteligentes, eu acho que minhas amigas são inteligentes, as pessoas que estão ao meu redor são inteligentes, e eu amo ser inteligente, sabe. Tipo assim, na minha cabeça eu sou inteligente, e eu acho que a leitura me ajuda a ser mais inteligente. Então, tem esses hábitos aí que você pode fazer, e pra mim é um escape das redes sociais, porque, principalmente quando você tá com Kindle, né, tipo, às vezes você tá num comboio, você tá num transporte público, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, se é um lugar seguro, que às vezes também isso não acontece, mas você pega o celular e vai para automático. Então a leitura me ajuda a desligar. Quando eu leio de manhã, é para evitar ficar pegando no celular e ficar mexendo no Instagram de manhã, porque para mim, particularmente, eu, Indiara, não me faz bem. E aí agora tanto é que eu tô lendo esse livro da Marcela, que eu estava até com um certo, preconceito de ler, que eu estava assim: "Ai meu Deus, ai, não sei se vai ser bom esse livro", mas tá sendo muito bom, tá? Tá sendo muito bom e tá, me fazendo refletir sobre várias coisinhas, assim. E aí o chat também colocou outro tópico: a leitura e a inteligência feminina. Inteligência como poder. Ler fortalece a nossa autonomia. Refletir sobre como mulheres que leem conseguem mais clarezas para tomar decisões. Inspirar com exemplos. Pode trazer alguma referência pessoal tua ou de mulheres que admira. Aqui, ó. O chat mandou eu fazer isso, eu já estava fazendo. Eu amo conversar sobre livro com minhas amigas e eu acho que quando você tem tudo que eu falei, né, até agora, acho que já pode te inspirar aí do lado daí. Uma coisa que eu ouvi um dia desse é que se você não forma a sua opinião, você está fadado a aceitar a opinião formada dos outros, né. E aí, eu acho que a leitura é o lugar por mais que a gente consuma outros meios de aprender, né, de consumir e de ter conhecimento, tá tudo bem, qualquer meio é válido. Mas eu acho que a leitura é o único lugar, quando você tá ali com o livro, só você e o livro, que você consegue fazer isso com calma. Gente, eu assim, eu produzo para o Instagram, porque tem que, né. E tem um formato ali específico, essa coisa acelerada, mas quantas coisas você vê no Instagram que você realmente lembra depois de um mês? A leitura te ajuda a desacelerar, sabe. Ajuda você formar ideia, ler, destacar, falar: isso aqui é interessante", pensar, e aí você acha que aquilo ali não absorveu. Depois de um tempo você fala uma coisa toda vez que eu falo aqui com vocês, e que aí eu solto uma fala que eu fico: "Nossa, como eu fui inteligente nessa fala". E eu tenho certeza que foi de algum livro que eu li, mas aí formei minha ideia a partir daquilo, e aí eu acho que, tipo, fica no nosso subconsciente as informações. É uma forma de guardar mais informações, né, de realmente na verdade não é nem guardar, de absorver melhor as informações, porque o estímulo visual de, ai, corte, gatilho, gancho, não sei o quê, é bem menor
e você consegue ter tempo para maturar a ideia. Nossa, ler tudo. Eu sou, testemunha da leitura. O chat pediu para reforçar. Ser inteligente não é decorar fatos, é cultivar a curiosidade todos os dias. Que tal escolher hoje mesmo um livro. Vou ler de novo o início para ter a entonação que eu quero que o chat tenha. Que tal escolher hoje mesmo um livro que você sempre quis ler e começar ainda essa semana? E aqui eu vou ler, eu vou, desde 2023, deixa eu ver se tem de 2022. Deixa eu ver, 2022, não. Desde 2023, que eu acho que foi quando eu peguei o Kindle. É, é. Que eu comecei a anotar nas minhas notas os livros que eu lia. E aí, vamos ver aqui em 2023, acho que foi quando eu voltei. Quando eu voltei a ler, com mais frequência, assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2023 eu li 17 livros. E aqui, gente, não é sobre quantidade. Eu particularmente não gosto dessa competição. A competição para mim me gera ansiedade. Então tudo que gera uma certa competição, um certo nível de comparação, me gera ansiedade. E a ideia que eu tô falando aqui desse episódio não é pra te gerar essa ansiedade, não é pra te gerar essa competição e nem pra você se sentir inferior se você não conseguiu ler um livro nos últimos tempos. É pra te estimular pra você começar a ler a partir daqui, se for esse um desejo seu, tá? Lembrando que 2019, 2020, 2021, 2022 foram anos que eu li pouco ou quase nada, porque eu estava numa correria maluca. 2019 a 2021 eu estava na Irlanda fazendo intercâmbio. Eu lembro que nesse período, no final ali, em 2021, eu li um livro que me marcou muito, que foi How to be a Basic, que foi meu primeiro livro em inglês de verdade. Porque o 1964, eu estava com muita dificuldade de absorver o que estava tendo ali. Terminei ele depois de muito tempo e não senti, eu me senti um vazio assim, eu falei: "Gente, não, não, isso aqui não". E o How to be a Base era bem na época ali que o meu canal estava crescendo, que eu comecei a enxergar como negócio a produção de conteúdo. E a autora, ela é uma youtuber muito famosa, canadense, com origem indiana, e que hoje ela tem até um programa na TV. E aí depois eu também li outro livro dela, que é Be a Triangle, que é triângulo, né? Be a Triangle. Acho que eu falei certo. E, nossa, eu senti um prazer que eu falei: "Gente, eu consegui ler". O Kindle também é muito bom por isso, porque quando você não sabe uma palavra, você coloca em cima e ele te dá uma definição, sinônimo, como aplicar numa frase. Então, para aprender é muito bom. E eu consegui ler sem consultar muito e aprendendo, absorvendo. Foi tudo, tudo para mim. Então eu lembro muito desses 2 livros entre 2021 entre 2021 e 2022 que eu li. E depois de 2023 em diante, em 2023 em diante, eu tenho todos os livros que eu li. E vou te dar algumas dicas também de livros que pode te ajudar aí pra, tipo, esse livro aqui é bom pra quem tá querendo criar um hábito. Então, tem uma autora, que vai ter vários livros dela aqui, o nome dela é Colleen Hoover. Ela é uma autora, eu acho que ela é estadunidense. E, gente, ela cria umas narrativas. Tem tempo que eu não leio um livro dela, até achei agora no Kindle em inglês, então vou voltar a ler. Mas ela cria umas narrativas muito boa, que te deixa ali empolgada pra leitura. Enfim, ela é muito boa, assim, eu acho que pra começar esse hábito da leitura. Tem um livro dela que é o Verity. O Verity foi o primeiro livro que eu li dela, e depois disso eu li vários, acho que eu já li uns 8 livros dela. O primeiro livro é o Confess, que é da Colleen. Foi Lee Queenie, que é um livro de uma autora, deixa eu lembrar o nome dela. Kenzie Cat Williams. Esse Queenie, ele também tá virou uma série na Disney Plus. Eu vou colocar essa lista em algum post, alguma coisa. Onde você vai embora, eu não aprendi com manhã, pra vocês se salvarem, né? E vou dar as estrelas de cada um. O Queenie é maravilhoso, virou uma série, me tocou muito. Ela tem origem, acho que é nigeriana. A família dela, enfim, ela nasceu em Londres, mas a família dela tem uma origem nigeriana, se eu não me engano. Uma segunda chance, conversando com ex. Esse aqui você pensa assim: "Ai, nossa, é coisa de ex", não. Gente, é muito engraçado, não tem nada a ver com o título em si de, ai, sabe, ficar conversando com ex. É um programa que rola ali. Ele é muito bom. Ele é um livro de romance, tá? Um romance e um final feliz.
Já dei spoiler. Gente, eu amo assim como aqueles livros de comédia, aqueles filmes de comédia romântica que a gente precisa, que vai dar aquele conforto, eu também amo livro que me dá essa sensação. Então, pra mim, não tem livro besta. Eu acho que tem livro leve e qualquer leitura é válida, de verdade. Conversando com o ex, aí eu li Cop que Vende Milhões, Eu que Nunca Conheci os Homens, Daisy Jones e the Six. Essa aqui virou uma série na Amazon Prime. Foi muito bom ter lido e depois ter visto a série. Eu gostei bastante. Só por um Verão, Storytelling, Depois do Sim, Everything is Fucked. Então Tudo Tá Fudido? É isso, porque esse eu li em inglês. A Noite Passada no Telegraph Club, Uma Questão de Química, Hábitos Atômicos, Becoming, de Michelle Obama, esse também eu li em inglês. Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, que eu já falei aqui milhares de vezes, inclusive tá na meta pra eu reler ele entre esse ano e o próximo. A Vida Invisível, de Ed LaRue. Gente, esse livro aqui, A Vida Invisível, de Ed LaRue, é muito bom, muito bom. Nossa, é uma história muito, muito foda. Sério. Aí, deixa eu ver aqui de 2024. Vou botar na lista, tá? Aí, esses livros aqui, eu acho que tá, vamos lá. Pra quem tá iniciando, deixa eu voltar aqui na lista, da minha notas. Que eu acho que pode te ajudar e que você vai querer saber da história. O Confess, que é Confesse. O Conversando com o Ex, Daisy Jones and the Six. E A Vida Invisível, de Ed LaRue. A Vida Invisível, de Ed LaRue, eu acho que talvez quando você já tiver lido uns 2 livros. Só por um Verão também. E Depois do Sim também. Acho que são livros que são levezinhos, que vai te fazer gostar ali do processo da leitura. Vamos para os livros de 2024. Cadê? Livros de 2024. Em 2024, eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, olha, bem pau a pau, né? People Person, que é. People Person, como seria a tradução? Não sei. Mas foi um livro muito bom, que eu li em inglês. O Ego é Seu Inimigo, esse livro me transformou. Foi bem na época que eu tava querendo sair do trabalho, mas estava muito apegada ao dinheiro que eu tinha naquela posição e o cargo que eu tinha, sabe? A importância que eu tinha ali dentro. Então, foi um livro que me ajudou muito a me reconectar comigo mesma. Gastaria Tudo com Pizza. Eu lembro que eu li esse livro, não gostei muito. Diário de um Mago, que é o livro do Paulo Coelho, que eu li ele antes de fazer o Caminho de Santiago. É um livro bom. 7 Days in June, que são 7 dias em junho. Eu li ele em inglês, é por isso que tá em inglês. Eu não tenho o nome de todos os autores aqui, eu geralmente coloco só os livros que eu li mesmo. Mas é um livro muito bom. Na Dúvida, Não Empreenda, foi um livro que eu li nesse início de empreender e tal, e que foi muito bom também. Acho que é uma leitura muito boa para quem tá pensando em empreender. A Empregada, que foi o primeiro livro que eu li da Frida McFadden, e que eu fiquei assim, meu Deus. Assim, pra mim ele é um dos melhores. Não sei se é porque acho que o primeiro dá essa sensação. Então, é isso. Em Busca de Mim, da Viola Davis. O Segredo da Criada, que é a continuação da Empregada. Originais, que é um livro sobre negócios. A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. É um livro muito, 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 muito bom. Belo Mundo Onde Você Está. Esse eu lembro a autora, Sally Rooney. E eu acho que é a mesma de People Person. A Porta Trancada, que também é da Frida McFadden. A última coisa que ele me falou, não lembro, mas não lembro quem é a autora, mas é isso. A Empregada Está de Olho, que é a continuação, né? A Empregada, O Segredo da Criada e a Empregada Está de Olho é uma trilogia e é muito bom. E eu acho que, assim, é um livro que é ótimo para você começar o hábito da leitura. E o último, do ano de 2024, foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é um livro. Eu achei ele bom. Tem gente que critica ele, tem gente que ama ele. Eu achei ele ok, achei bom. Tem um plot twist no final. Achei bom, achei bom. O da Colleen Hoover, que eu falei, né, que eu tô lembrando aqui, não tá na minha lista, porque eu acho que eu li ele em 2022, Verity, É Assim que Acaba e É Assim que Começa. São 3 livros que são muito populares dela e realmente são muito bons. O É Assim que Acaba virou filme no ano passado. E esse ano, que, gente, eu tomei um choque quando eu vi o tanto de livro que eu li esse ano.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 livros esse ano. Acho que eu nunca li esse tanto de livro dentro de um ano, sério. E aqui não é sobre, Indiara, eu nunca vou conseguir ler isso. Olha só, eu sempre gostei de ler desde criança. É a primeira vez na minha vida que eu li esse tanto de livro dentro de um ano. É no seu tempo, gata. Isso aqui não é pra você se comparar comigo, pelo amor de Deus, não se compara comigo não. Eu tô agora comprando mais livro, tô muito mais nessa vibe mesmo leitora, e pra mim me ajuda na minha sanidade mental. Isso aqui não é sobre competição e comparação, tá? É sobre a gente ir buscando essa referência, conhecimento, ir buscando uma coisa pra fazer fora das telas, enfim. Não quero ninguém aí ficando doida, tá? Os livros que eu li esse ano, A Vida dos Tecidos, ele é um livro que ele tem também uma sequência. Esse livro era um livro da minha sogra, ela ficou falando tanto, eu falei: "Vou ler", que eu e minha sogra a gente troca muito figurinha sobre livro e tal. Eu fui pra feira do livro, levei um livro pra ela, de uma autora que eu sabia que ela ia gostar. E só que é um livro de época, né, história de época, na verdade. E eu li, terminei. Gente, um livro gigante, mais de 500 páginas, terminei, mas pra mim foi muito sofrido, eu falei: "Não vou ficar lendo essa sequência não". Porque era bom, mas não me pegou, a história não fechava, sabe. E aí, eu acho que eu acostumei tanto também ler histórias, de autores negros, que essa história, apesar de ser boa, não me gerou identificação, então não me pegou. O Ano do Sim, da Shonda Rhimes, porque A Vida dos Tecidos eu comecei ano passado e, tipo, só tinha poucas páginas pra esse ano, então entrou pra esse ano. Mas o primeiro livro oficial mesmo foi O Ano do Sim, da Shonda Rhimes, que pra mim foi tudo. Eu amava Grey's Anatomy, eu parei de acompanhar tem um tempo, mas no Brasil eu era viciada, e assisti How to Get Away with a Murder, que eu acho que eu também não terminei. Enfim, eram séries que eu assistia antes no Brasil, e meu período na Irlanda, 2 anos, eu não estava vivendo, não lia, não assistia, não fazia nada. Mas esse é um livro muito, muito, muito bom. Que eu acho que você que tem dificuldade de dizer sim para novas coisas, viver novas experiências, esse é o livro. Em Outra Vida, Talvez, esse livro é lindo, 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 lindo. Ele, eu acho que é da mesma autora dos Sete Maridos de Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six. Eu acho que é, se eu não me engano. E é uma leitura bem levezinha, um romancezinho, mas que traz muita reflexão, assim, sobre relacionamento. Achei muito legal. Vemo-nos em Agosto, foi o livro que eu li também, emprestado da minha sogra. Nota 3 para ele. Pertencimento, Uma Cultura do Lugar, da Bell Hooks, muito bom. Eu falei muito sobre ele aqui em alguns episódios. Todos Devemos Ser Feministas, que foi o primeiro livro que eu li da Chimamanda, muito, muito, muito bom. É um livro bem pequenininho, bem curtinho, uma leitura bem leve, que dá para você ler ali rapidamente. French Water for Flowers, Água Fresca para as Flores. Esse é um livro que é de uma autora francesa. Tem um outro livro muito popular dela, que é o Três. Eu não li esse livro ainda, mas que tem gente que ama e também odeia. Um livro, quando ganha muita popularidade, ele ou vai ter uma população que vai gostar muito e outra que vai odiar. Eu gostei, não foi aquela coisa de: "Ai, meu Deus, é o meu livro da vida", mas eu acho que trouxe uma reflexão muito foda, porque, a protagonista, ela cuida de um cemitério, então vai muito fazendo essa reflexão de vida e morte, e tem ele é bem profundo, assim, ele é bem bonito, a construção, eu gostei. Não Minta, da Frida McFadden também, muito bom. O Pior Padrinho da Noiva, que eu amei, é de uma autora, Mia Souza, né, que ela é uma autora que ela nasceu nos Estados Unidos, mas na família é brasileira. Ela é uma mulher negra também, então, assim, muito legal, e é um romance muito leve, engraçado, divertido, e que dá aquele acolhimento também no coração. Eu gostei muito desse livro, foi uma indicação da minha amiga Bruna, ele também tá na assinatura do Kindle. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é um livro muito bom. A Destruidora de Casamentos, que também é da Mia Souza, você lê ele depois do Pior Padrinho da Noiva, tá? Muito bom, ambos. Eu, Tituba, A Bruxa Negra de Salem, muito boa. Nossa, a autora dele é Maryse Condé, que é uma autora negra. Aqui, ó, do ano passado pra cá, você vai ter muito mais autoras negras nessa lista que eu tô te passando. Negras e brasileiras também. Ou negras ou brasileiras, ou negras e brasileiras. E a Maryse Condé é uma mulher negra. A Mulher Mais Amada do Mundo, que é da Vanessa Passos, que é de uma autora brasileira. O Jantar Secreto, que é do Rafael Montes, um autor brasileiro. Não Pise no Meu Vazio, da Ana Sui, autora brasileira.
Americana, da Chimamanda, que esse livro me tocou muito. Eu acho que toda mulher que é imigrante precisa ler esse livro. Minha amiga Mariane já tinha falado desse livro há muito tempo e eu falei: "Tenho que ler". E realmente ele é tudo que dizem mesmo, é um livrão. Eu tô com um outro aqui da Chimamanda e tô pra comprar o novo dela que saiu, O Inventário dos Sonhos, quero muito esse livro. Mel e Pimenta, que ele como é o nome da autora? Lembrei o nome da autora que olhei, na verdade, né, da Bolo Babalua e, nossa, muito legal, eu tô pra ler o outro dela no Kindle, Amor em Cores. Ela é inglesa, né, mas também tem origem aí em algum país de África, que eu não lembro agora qual é, mas muito massa, muito massa. A Rainha Prometida, que é de uma autora brasileira, que eu tô pra ler mais livros dela, ela tem uma romantasia, que é uma mistura de romance com fantasia. Filosofia para a Busca da Vida Completa, do Rafael do é Rafael Nogueira? Não, não é Rafael Nogueira não. Renato Nogueira. Ele é um autor brasileiro, e eu tô com alguns livros dele no Kindle também pra ler. De Repente Namoradas, que é das Baldassarri, elas são um casal, e elas trazem esse romance que você pensa assim: "Ai, elas são lésbicas, né, e aí o romance geralmente delas, as protagonistas, são lésbicas, mas, por favor, se v não tem aqui a gente tá todo mundo aberto, né, é um romance muito legal, muito diferente, muito fora da caixa, e que não é só sobre isso, né. Todo romance, gente, ele não é só sobre romance em si, sobre a história de amor. Então foi uma experiência muito legal, porque eu já tinha lido o primeiro livro, e aí eu não sabia que elas tinham lançado a sequência, e eu amei, assim, ó, amei. O nome desse tipo de leitura é literatura, como é o nome que fala? Aqui, achei. Escrevemos ficção sáfica. Então, elas traz uma ficção sáfica e que é muito diferente do que a gente está acostumado. Eu acho muito foda a gente sair dessa bolha, às vezes, né, de só ler coisa hétero, porque não é porque a gente é hétero que tem que ler só coisa de hétero, né. Então, enfim, fica aí a dica. Tenha o primeiro livro que, eu não vou lembrar, porque eu li esse livro também há muito tempo delas, acho que eu li em 2022, mas olha Baldassarri, que vai ter ali a sequência, esse é o segundo. Então é De Repente Namoradas e depois De Repente Tudo de Novo, que eu li na sequência. Depois eu li Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo, da Monique Evely, que é brasileira, negra e baiana. Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. Nossa, muito bom esse livro. O Lado Difícil das Situações Difíceis é um livro de gestão e negócios. O Olhar Mais Azul, da Toni Morrison. Tudo que Nós Temos, que é da Daiane alguma coisa. Ela é uma autora brasileira. Tudo que Nós Temos. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela também, que ela é brasileira, é uma mulher negra, Daiane Borges. Achei. Muito bom esse livro, muito bom mesmo, me identifiquei muito. Acho que se você é negra de São Paulo, vai se identificar ainda mais. Gestão da Travessia, que é da Juliana Bley, e é um livro também de uma autora brasileira, que ela fala muito de como a gente vai gerindo as emoções durante grandes mudanças. E aí agora eu tô lendo O Namorado, da Frida McFadden, e lendo o Aurora, da Marcela Ceribelli. Tô lendo esses 2, já já vou acabar. E até final do ano eu posso ir trazendo atualizações. Eu quero trazer um quadrozinho no Rios, com dicas sobre os livros que eu tô lendo e tal, mas de forma bem leve, sem muita cobrança. E tem vários livros aqui que você pode, gente, desses livros que eu coloquei a lista, você pode escolher algum para poder começar a ler. Eu recomendo muito esses da Baldassarri, ele é muito legal, muito envolvente, muito bonito a narrativa, o jeito que constrói. Ele é passado no Sul, quem for do Sul vai se identificar, mas traz muita referência brasileira. O Rafael Montes, que é um autor brasileiro que eu conheci esse ano, Jantar Secreto foi um livro surreal. Tipo, é muito pegada do que eu lia da Frida McFadden, então a gente tem muita obra brasileira boa, e eu tô cada vez mais ali interessada em descobrir esses autores. Então, é isso, eu acho que vocês têm aí um leque de opções, tenta ver o que é que você vai gostar, vai se identificar, vai no seu tempo, vai criando hábito. Eu tenho certeza que só tem coisa positiva para poder aparecer aí depois que você criar esse hábito. E se quiser alguma dica, fala: "Ai, Índia, eu tô pensando em um livro para tal coisa". Eu acho que eu tenho um livro na minha cabeça para cada coisinha, para cada fase. Então pode me pedir também, pode trocar ideia comigo de livro. Eu acho que eu vou deixar no canal lá do Se Vai Bora,
os livros que eu li nesses últimos anos que eu tenho a lista, vou colocar lá quando sair esse episódio e lembra de compartilhar ele com alguém que você quer conversar sobre livro e tudo mais. Tem gente que ama Clube do Livro. Eu não sou muito fã, porque como eu falei, eu sou muito aleatória. Às vezes eu tô lendo um livro de uma coisa, eu gosto de ler o livro no meu fluxo, no meu tempo, no tema que eu quero. Eu não gosto de uma obrigatoriedade. Eu não quero tornar uma obrigatoriedade. Mas eu amo falar sobre livro. Então, se você quiser falar comigo sem compromisso, aqui estou eu. Espero ter te ajudado para criar esse hábito aí. Vamos ficar cada vez mais inteligente, gostosa, para ter a resposta na ponta da língua para as coisas. Como manhã vive dizendo que eu tenho uma resposta na ponta da língua para tudo. E, gente, a leitura vai te ajudar a ter uma resposta na ponta da língua para quase tudo. É isso, aprendiz. Um cheiro, boa quarta-feira do lado daí. E eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau. Saudade. Gente, eu lembrei aqui, eu terminei o episódio, lembrei que eu esqueci de ler o trecho, que eu me identifiquei muito do livro da Toni Morrison. Foram vários trechos, tá? Eu tenho muitas marcações. Mas esse é um que talvez você se identifique do lado daí também, que pra mim foi assim, nossa, eu achava que só minha família era disfuncional. E eu sei que tem muita família disfuncional. Mas quando eu li esse trecho, eu senti uma identificação absurda. Eu vou ler ele e aí a gente vai acabar o episódio, porque ele já ficou longo. Vamos lá. Sammy também acordara, mas fingia que dormia. Pecola continuou a contrair os músculos da barriga e a conter a respiração. Todos sabiam que a senhora Breedlove podia ter ido buscar carvão à arrecadação e teria feito ou já o fizera, ou então podia mandar Sammy ou Pecola tratar disso, que eram os filhos, né? Mas a noite sem briga pairava como a primeira nota de um endencha no ar soturno e expectante. Uma escapadela emborrachada, por mais rotineira que fosse, tinha o seu próprio desfecho cerimonial. Os dias minúsculos e indistintos que a senhora Breedlove vivia eram identificados, agrupados e classificados consoante essas brigas. Estas davam substância aos minutos e às horas que, de outro modo, seriam difusos e imemoráveis. Aliviavam o cansaço da pobreza, davam grandiosidade às assolhadas mortas. Nessas quebras violentas da rotina, que eram elas próprias rotina, ela podia exibir o estilo e a imaginação do que acreditava ser a sua verdadeira personalidade. Privá-la dessas brigas era privá-la do sabor e da razoabilidade da vida. Collie, com a sua habitual embriaguez, que no caso é o marido, e rabugice, dava a ambos o material de que necessitavam para tornar suas vidas toleráveis. A senhora Breedlove considerava uma mulher reta e cristã, sobrecarregada com o peso de um homem inútil que Deus queria que ela castigasse. Collie estava para lá de redenção, claro, e a redenção nem sequer era o importante. A senhora Breedlove não se interessava pelo Cristo Redentor, mas sim pelo Cristo Juiz. Era frequente ouvi-la conversar com Jesus sobre Collie, implorando-lhe que a ajudasse a derrubar o sacana do seu penáculo de orgulho. E, uma vez, quando um gesto embriagado catapultou Collie para o fogão em brasa, ela gritou: "Apanha-o, Jesus, apanha-o!" Se Collie tivesse largado a bebida, ela nunca teria perdoado Jesus. Precisava desesperadamente dos pecados de Collie. Quanto mais ele se afundava, quanto mais desenfreado e irresponsável se mostrava, mais ela e a sua missão se tornavam grandiosas. Em nome de Jesus. Gente, assim, qualquer semelhança com a família brasileira disfuncional é mera coincidência, tá? E aí, você vai lendo o decorrer do livro, o tanto de coisa, né, que episódios como esse a gente acha que não impacta na criança e a gente acaba levando pro resto da vida. Mas agora eu me vou mesmo, porque eu já falei demais. Um cheiro e até a próxima quarta.